avaliação laboratorial dessas plaquetas, na sua funcionalidade e de todo o processo de coagulação também, né? De toda a cascata de coagulação, para muitas vezes acompanhar um paciente que esteja em terapia com anticoagulante, ou às vezes algum paciente que tenha alguma patologia associada, alguma alteração genética específica e que precise desse acompanhamento, ou ainda algum paciente que esteja hospitalizado e precisa do acompanhamento para fazer procedimento cirúrgico, tá? Bom dia, Miriane, tudo bem? Então, a avaliação das nossas plaquetas, ela exige alguns cuidados, né? A coleta, especificamente para se fazer essa análise, ela precisa receber um pouco mais de atenção. Por quê? Porque a coleta ela não pode ser uma coleta difícil, uma coleta que transfixa o vaso, que fica difícil achar o vaso, né? Que fica procurando o vaso, enfim. Esse tipo de coleta não é uma coleta que pode ser feita para um teste de coagulação. A coleta para o teste de coagulação, o ideal é que ela seja uma coleta certeira, então que de primeira consiga se acessar o vaso do nosso paciente, e ela não pode ser uma coleta muito demorada. Então, se ela é feita a vácuo, né, o nosso tubo... Não dá para ouvir? Gente, será que meu microfone está falecendo? Melhorou? Melhorou? Ué? Alô, alô, alô? Alô? Conseguindo ouvir agora? Me digam aí se estão conseguindo me ouvir, por favor. Agora sim? Ou assim? Ou ainda não? Ah, tá. É porque o computador estava longe de mim mesmo. Tá bom. Então, a coleta para os testes de coagulação, ela tem essa especificação, né? De precisar ser uma coleta que tem que dar certo de cara. Então, uma coleta na qual a gente não pode ficar procurando muito vaso, ficar machucando o nosso paciente, porque eu preciso de um sangue que não tenha nenhum tipo de fibrina, que não inicie nenhum processo de coagulação. Lembra que a gente já comentou em aula prática, principalmente, que no momento que a agulha entra no vaso, eu causei uma lesão no vaso. Naturalmente, quando acontece uma lesão na parede do vaso, os processos de coagulação começam a ser ativados. Então, quanto mais tempo eu demoro na coleta, mais esse processo vai começar a acontecer antes do meu sangue estar no tubo ainda, né? Do sangue do meu paciente, no caso, estar no tubo. Então, é muito importante que se tenha essa atenção e esse cuidado. Tem alguns lugares que ainda tem a prática de fazer a coleta do tubo de descarte antes da coleta do tubo de citrato, quando é uma coleta a vácuo, né? O que vai acontecer é que se tem um tubinho sem nenhum aditivo, no qual a gente deixa fluir um pouco de sangue e depois encaixa o nosso tubo de citrato, para evitar que alguma fibrina que se forme logo no início, ali quando a agulha entra no vaso do paciente, acabe indo para o nosso tubo de citrato e acabe comprometendo os testes de coagulação, né? O tubo de citrato é aquele da tampinha azul, que vai ter então o citrato como o anticoagulante, né? O citrato de sódio. E ele tem uma proporção ideal de 9:1 de diluição. Então, 9 partes de sangue para uma parte de anticoagulante. Então, ele tem que respeitar também a quantidade. É um tubo em que a gente tem que respeitar a quantidade indicada pelo fabricante para não ter o sangue do paciente muito diluído ou para que eu não tenha muito pouco anticoagulante e acabe coagulando o sangue do paciente dentro do tubo, tá? A homogeneização, como a gente já vem tentando aprender, né? Ela precisa ser feita logo que o tubo sai do adaptador de coleta, pelo menos a parte inicial dessa homogeneização, para tentar garantir a qualidade da minha amostra
E depois que eu termino, então, a coleta dos tubos, eu homogeneizo mais um pouco a minha amostra, né? Para evitar que eu colete inicialmente, não homogeneize nada e coagule também a amostra do paciente, mesmo em contato com o anticoagulante, tá? Então, esses cuidados a gente precisa ter, são detalhes que a gente pode cuidar na nossa rotina, no laboratório e que podem melhorar muito a qualidade da amostra para todos os testes de coagulação, principalmente, né? Além disso, depois que a gente faz a coleta, a gente tem um tempo ideal para conseguir realizar essa análise. Então, depois que eu faço a coleta, eu tenho aproximadamente 4 horas para conseguir iniciar as análises dos testes de coagulação. Então, essa é uma amostra que ela não pode ficar muito tempo parada esperando, em função de que eu posso começar a degradar as moléculas que eu quero verificar a funcionalidade. Então, por isso, a gente precisa respeitar esse tempo e, claro, também depois de 4 horas, o citrato ele não consegue mais ficar complexado ao cálcio, né? Então, essa ligação começa a ser desfeita e o processo de coagulação começa a acontecer, tá? Então, no caso do tubo de citrato, o principal motivo que nos faz realizar a análise dentro dessas 4 horas é o tempo em que o citrato consegue ficar complexado com o cálcio. Lembra que o citrato de sódio ele vai impedir a cascata de coagulação em função de ficar associado, ligado ao cálcio, que seria um ativador importante da cascata de coagulação. Como o anticoagulante ele sequestra, né, esse cálcio, ele não deixa a sinalização da cascata de coagulação acontecer e por isso o sangue fica anticoagulado, tá? A amostra não pode ser hemolizada, estar ictérica ou ser lipêmica, né? Lembra que a amostra hemolizada é aquela em que as hemácias se romperam. A amostra ictérica é aquela em que o paciente tem uma concentração muito grande de bilirrubina circulante. E a amostra lipêmica é aquela em que o nosso paciente ele tem, né, um nível circulante de gorduras bem significativo. Então, esses interferentes, eles podem comprometer a análise do nosso teste, principalmente porque parte desses testes vai depender da leitura óptica da amostra, né? Seja por absorvância ou por transmitância de luz. Então, eu preciso que a amostra esteja numa turbidez normal, né? Dentro do que é o normal, para conseguir fazer a análise com segurança, tá? E não correr o risco de ter algum interferente. A proporção, né, de anticoagulante e sangue, ela deve ser respeitada, então eu preciso colocar a quantidade suficiente de sangue dentro do tubo. Se isso não acontece, geralmente eu acabo deixando muito diluído. Encher demais, nesse caso, é mais difícil do que encher de menos, tá? Mas se eu encher demais também, eu fico com muito sangue para pouco anticoagulante. Além disso, é importante, né, ter um olho bem crítico e observar sempre no tubo se houve ou não a formação de fibrina. Caso esteja coletando com seringa e agulha, tem que ter muito cuidado e atenção, porque geralmente é uma coleta que leva um pouquinho mais de tempo e eu preciso ter o cuidado de não deixar esse sangue coagular na seringa, né? E aí a gente consegue observar também com um pouquinho mais de critério se ali na seringa, na hora que eu vou transferir, tem alguma fibrina, alguma coisa assim, tá? E aí a gente vai passar para quais vão ser as análises que a gente vai fazer, né? Então, o primeiro fator de avaliação laboratorial das nossas plaquetas vai ser a contagem do número de plaquetas. Essa contagem ela é realizada por um citômetro, que é um aparelho que faz a leitura. Então, ele vai puxar com uma agulha a amostra, né? E a partir daí, o aparelho ele começa a ler, né? Fazer a leitura dos diferentes tipos de células, a identificação dos diferentes tipos de células
por tamanho, por densidade, por granulosidade, tá? Então, essa contagem, essa avaliação do número, ela vai ser automatizada através do citômetro. Porém, em algumas situações, a gente começa a ter algumas alterações na contagem e precisa lançar mão do esfregaço sanguíneo para conseguir fazer essa análise. Então, o esfregaço sanguíneo vai ser um recurso importante para que a gente consiga confirmar se eu tenho, por exemplo, uma trombocitopenia e eu preciso confirmar se existe mesmo essa redução ou se de repente as minhas plaquetas estão agregando e aí o citômetro ele não está conseguindo fazer a contagem e não está conseguindo identificar o que é aquele agregado. Então, eu preciso lançar a mão do esfregaço para isso, né? Na aula passada a gente observou um esfregaço. Na aula de amanhã eu pretendo que vocês façam alguns esfregaços para entender como isso funciona, para aprender como se faz, né? Para a gente ter uma noção mais ou menos de como as coisas funcionam, tá? Além, então, da contagem, né, da avaliação do número de plaquetas, a gente tem ainda a avaliação da retração do coágulo. Essa retração do coágulo, ela vai ser avaliada com uma observação do tempo que demora, né, para se formar o coágulo e para ele retrair, então, para expulsar o soro que está ainda ali no meio daquela rede que é o coágulo, tá? Então, essa análise vai ser feita no tubo siliconizado para que a gente consiga observar quanto tempo demora para esse coágulo se formar e ficar, então, o coágulo e o soro do nosso paciente, tá? Além da retração do coágulo, então, a gente vai ter o tempo de sangramento ou tempo de sangria, né? Esse teste ele não é muito utilizado atualmente, mas ainda tem alguns médicos que solicitam. Então, de que forma ele é feito, né? Se utiliza uma lancetinha, que é como se fosse uma pequena agulhinha, só que ela nos limita o quanto a agulha entra, né? No tecido do nosso paciente. Isso é bom porque a gente consegue fazer uma perfuração num tamanho padrão. Todo mundo vai passar pela mesma perfuração quando for fazer o teste. Então, não é a minha mão que fez a agulha entrar mais ou menos em algum paciente, né? A lanceta, então, ela vai ser utilizada para perfurar geralmente o lóbulo da orelha do nosso paciente e a partir daí se faz a avaliação de quanto tempo demora para coagular, então demora para parar aquele sangramento voluntário, né? Então a gente faz a perfuração com a lanceta e fica ali observando. Usa um papel filtro para absorver a gotinha de sangue de tempo em tempo, né? Mas nunca esfrega, sempre só encosta o papelzinho filtro para absorver e tira, né? E a partir daí a gente consegue avaliar a capacidade de adesão e agregação das nossas plaquetas para a formação do tampão, para que o sangue pare de fluir ali naquela perfuração que a gente fez, tá? Então, tanto a retração do coágulo no tubo, quanto o tempo de sangramento, eles são utilizados para avaliar a função plaquetária, né? Para ver se as minhas plaquetas estão funcionais. Então, tem um número de plaquetas adequados. Agora, eu posso ver se elas estão funcionais ou não a partir desse parâmetro, né? Existem outros parâmetros para análise, por isso o tempo de sangramento ele caiu um pouco em desuso, mas ainda é feito em algumas situações. Então aqui a gente tem um videozinho, eu só vou avançar um pouquinho o videozinho, porque ele fala um pouquinho só sobre a separação dos tubos que são utilizados nos testes de coagulação, que vai ser o tubo de extrato, e fala um pouquinho sobre o transporte, né? Pelo que eu entendi, esse vídeo é um vídeo de treinamento deste local, então explica um pouquinho como o próprio laboratório faz os seus procedimentos. Então eu vou acelerar direto para a parte onde a gente tem a análise do tempo de sangramento.
o tubo de EDTA e o tubo de transporte com plasma. Então, Esse plasma deve ser enviado congelado no saquinho verde e o tubo de citrato pode ser descartado. No nosso perfil coagulograma temos o tempo de sangramento, TS, realizado pelo método Duke. Para este teste iremos precisar de um cronômetro, uma lanceta e um papel absorvente. Faça a asepsia da região em que será realizada a técnica com álcool 70%. Nesse caso, será feito no lóbulo auricular, mas pode ser realizada na polpa digital também. Deixe secar e com a lanceta puncione o lóbulo realizando uma incisão de 3 mm de profundidade, permitindo que o sangue escoe livremente. Ative o cronômetro imediatamente. Absorva a gota de sangue com o papel absorvente de 30 em 30 segundos, sem esfregar a incisão, utilizando em cada vez uma porção limpa do papel. Pare o cronômetro assim que o sangue não manchar mais o papel. O tempo marcado no cronômetro corresponderá ao valor de TS. Para envio do resultado, deve ser enviado uma foto do... Tá, então é um método bem simples, bastante simples de se fazer e a partir dele a gente consegue entender mais ou menos se as plaquetas do nosso paciente estão funcionais, tá? Existe um outro teste que é a agregação plaquetária. Ele serve para entender a capacidade das nossas plaquetas de fazerem o processo de agregação, né? Então, esse processo ele vai depender da ativação das plaquetas, da agregação e da interação das nossas proteínas de membrana, né? As glicoproteínas de membrana com o fibrinogênio, né? Que faz a rede de ligação. Então, a agregação plaquetária ela é feita em um aparelho que é o agregômetro e a partir daí a gente consegue observar se há ou não. Então, o aparelho ele vai analisando de tempo em tempo para verificar se tem um aumento ou não no processo de transmitância. Então, ele avalia a transmissão de luz pela amostra. Quanto maior a agregação, menos turva a amostra vai ficando e mais luz vai passando por essa amostra, tá? A partir daí, ele vai gerando para a gente um gráfico que mostra a agregação plaquetária, se aumenta a agregação ao longo do tempo ou não. E aí a gente consegue entender mais ou menos como é que está o processo de agregação plaquetária, se ele está funcionando bem ou não no nosso paciente, tá? Além disso, a gente tem outros exames que vão avaliar, então, a cascata de coagulação em si, né? Não só o processo de ativação e funcionalidade das plaquetas, mas todo o processo de cascata de coagulação. Então, a gente tem o tempo de protrombina, temos o tempo de tromboplastina parcial ativada, fibrinogênio e tempo de coagulação. Além também de avaliar lá no fim da nossa cascata de coagulação, na hemostasia terciária, os produtos de degradação da fibrina, né? Mas daí é hemostasia terciária. Então, o tempo de protrombina, ele é feito para que a gente possa fazer a monitorização do uso de anticoagulantes orais, principalmente varfarina, por exemplo, né? Então, são anticoagulantes que são utilizados e precisam de acompanhamento. Todo tratamento com anticoagulante ele precisa de um acompanhamento para verificar se a dose do anticoagulante está correta, se está tudo certo. Então, além de fazer o acompanhamento, né, do uso de anticoagulantes, é possível fazer o tempo de protrombina, que é o TP, para conseguir fazer rastreamento de distúrbios de coagulação, porque às vezes o nosso paciente tem alguma alteração genética em fatores de coagulação, e aí a gente só vai descobrir isso a partir desses testes específicos da cascata de coagulação, né? A avaliação da função hepática também pode ser feita quantificando, avaliando o tempo de protrombina, né? Porque a protrombina é produzida no fígado. Então, a gente utiliza esse exame também como um parâmetro para avaliar como está a capacidade do nosso fígado de produzir moléculas, tá? Não é uma avaliação direta, porque eu posso ter vários interferentes, eu posso ter um tempo de protrombina diferente, alterado, enfim,
porque o meu paciente passou por algum processo de sangramento ou porque ele está coagulando demais. Enfim, várias situações podem levar a uma redução na protrombina e da alteração no resultado do teste, que para avaliação da função hepática não são interessantes, tá? Porque na avaliação da função hepática eu só quero saber se eu estou produzindo protrombina suficiente para o meu organismo. Porém, se eu estiver num processo onde eu tenho muita coagulação acontecendo, isso vai estar diferente do normal. Por isso, esse parâmetro ele é utilizado para avaliação de função hepática, mas ele não é tão específico assim, tá? Para avaliação de protrombina, então, a gente vai utilizar o plasma. Então, essa amostra ela é coletada no tubo de citrato. O tubo é centrifugado a 3.000 RPM por 10 minutos. E a partir daí se procede o teste, né? Então, para realizar esse teste, a gente tem um reativo que é rico em tromboplastina tecidual. A tromboplastina, ela vai fazer esse processo de ativação, né? E conversão da protrombina em trombina, que faz parte lá da nossa cascata de coagulação. E além disso, junto com essa tromboplastina, a gente já tem o cálcio acrescido no reagente para desfazer aquela interação do citrato com o cálcio do nosso plasma, né? Então, no momento que a gente acrescenta esse reativo ali na nossa amostra, a cascata de coagulação ela é ativada e se inicia, então, a contagem do tempo de formação, né, do coágulo a partir da formação da protrombina. Então, desde o início, quase do processo de coagulação. Então, é quase lá nas etapas iniciais que a gente vai ter esse processo acontecendo, né? Claro que as primeiras fases de ativação, elas não vão acontecer, porque a gente já começa com a tromboplastina. Então, a gente não tem inicialmente, né, a tromboplastina sendo ativada. A gente já tem a tromboplastina ativada atuando sobre a protrombina, tá? O tempo de formação do coágulo, ele tem que estar mais ou menos entre 10 a 12 segundos. E se eu tenho alteração desse tempo, aí provavelmente eu tenho uma alteração ou funcional nos fatores de coagulação, ou eu estou produzindo pouca protrombina, que também pode acontecer. E aí eu preciso entender, através de uma avaliação hepática também, se eu posso estar produzindo pouca protrombina ou não. O reativo, né, da tromboplastina tecidual, como ele é extraído do cérebro de coelhos, né? Não, desculpe, tem gente que tem dó disso, mas ainda não se faz artificial o reativo, tá? O que vai acontecer é que esse reativo ele pode sofrer muita variação de qualidade, de pureza, de acordo com o seu fabricante. Para que eu consiga eliminar a variação, existe um cálculo que se chama razão de normalização internacional, que vai relacionar o tempo de protrombina do nosso paciente com o tempo de protrombina de uma amostra padrão, que se sabe qual é o tempo que demoraria. Geralmente a amostra padrão, ela é artificialmente feita e eu vou saber exatamente o tempo que vai demorar. A partir daí eu consigo gerar esse índice para o meu paciente, que é o INR, e aí o médico precisa avaliar esse INR para ver se está dentro do esperado por ele ou não, se ele quer que esteja próximo de 1 ou mais que 1, enfim, vai depender daquilo que o médico espera dessa análise, tá? Mas então o INR ele serve para tentar eliminar essa variação que pode acontecer em função de eu ter diferentes fabricantes, diferentes níveis de pureza dessa tromboplastina tecidual, que é o reativo do teste para o tempo de protrombina, tá? Então, sempre é necessário fazer essa relação com essa amostra padrão, para que eu tenha certeza que o meu reativo ele está dentro do normal, né? Quando eu tenho uma troca de lote do reativo, então acabou meu reagentezinho, eu tenho que abrir outro reagente, eu preciso fazer, né, uma curva de calibração com a amostra padrão,
com diferentes diluições dessa amostra padrão para verificar o tempo de coagulação de cada diluição, né? E claro que isso vem bem descrito num POP, que é o procedimento operacional padrão, para que a gente saiba quais as diluições precisa utilizar para esse teste e para que a gente saiba também quais os tempos esperados para cada diluição. E aí a gente consegue confirmar a funcionalidade do nosso reagente dentro do esperado e a gente pode utilizar ele para os testes, tá? Isso faz parte também de todos os procedimentos de controle de qualidade, tá? Então, faz parte também do controle de qualidade do laboratório essa avaliação da funcionalidade do reagente. E para isso a gente utiliza amostras padrão, tá? Então, esse teste, ele sempre precisa ter a leitura do teste relacionada com o tempo da amostra padrão também, tá? Então, o tempo que acontece a coagulação da amostra do paciente também tem que ser relacionada sempre com o tempo da coagulação da amostra padrão, para a gente ter certeza da veracidade desse teste. Além disso, a gente tem o tempo de tromboplastina parcial ativada. Agora, nesse tempo de tromboplastina parcial ativada, a gente vai conseguir avaliar uma porção maior do processo de cascata de coagulação, porque a gente está vendo o início da ativação da tromboplastina, que é a fase inicial da nossa cascata de coagulação. Então, aqui eu consigo detectar várias anormalidades em fatores de coagulação, né? Nas diferentes etapas do processo de coagulação. Consigo detectar se tem algo inibindo a minha coagulação. Então, como eu consigo detectar os inibidores, eu consigo fazer a monitoração de pacientes anticoagulados também, principalmente com a heparina. Então, a heparina vai ser o principal anticoagulante que vai ter sua funcionalidade avaliada a partir do tempo de tromboplastina parcial ativada. A amostra que eu vou utilizar aqui também vai ser o plasma citratado do meu paciente. E eu também preciso realizar a comparação do resultado desse teste com uma amostra padrão. Então, eu também preciso utilizar o cálculo do INR para o tempo de tromboplastina parcial ativada. Eu só não preciso fazer aquela curva de concentrações da amostra padrão para calibrar a realização do teste em si, tá? Então, diferente do tempo de protrombina, aqui eu não preciso fazer a curva de diluições da minha amostra padrão. Então, a partir do momento que eu coloco o reativo no tubinho, né, com a amostra do meu paciente, eu inicio essa ativação da cascata de coagulação. Então, o tempo de tromboplastina parcial ativada, ele mimetiza um processo de dano no tecido, tá? Esse processo de dano no tecido, então, lembra que ele vai liberar colágeno lá dentro do nosso vaso, e vai iniciar do zero todo o processo de ativação do processo de ativação plaquetária e coagulação e cascata de coagulação. A professora tá gaga já. Então, é como se eu mimetizasse mesmo um dano tecidual, tá? O cálcio, nesse caso, ele não vem misturado no reativo. Então, ele é adicionado separadamente. No momento que o cálcio é adicionado, o cronômetro é disparado e a reação começa. Então, geralmente, a gente vai ter alguns aparelhos que fazem a leitura do TTPA, em que a pipeta que vocês utilizam para colocar o cálcio, ela é automaticamente ligada ao cronômetro do aparelho. Então, no momento que vocês apertam o botão da pipeta para liberar o cálcio para dentro do tubo, o cronômetro é ativado, tá? Para que não tenha nenhum erro na contagem. Esse tempo, ele tem que ser de aproximadamente 30 a 40 segundos para estar dentro do normal, né? Então, o tempo para a coagulação acontecer, ele tem que levar de 30 a 40 segundos, mais ou menos, ali no tubo, para que eu consiga ter certeza que aconteceu o processo de coagulação no tempo correto, tá? Então, é o tempo ideal. Se for mais que isso ou menos que isso,
aí tem que se avaliar, né, qual é o quadro do paciente, tá? Então, aqui, ó, notem que a gente tem toda a cascata sendo avaliada, né? Seja porque a gente teve lesão tecidual ou porque a gente ativou o processo de agregação plaquetária, a gente tem a ativação da tromboplastina, né? Então, eu tenho a ativação da tromboplastina que, junto com o cálcio, vai fazer a conversão da protrombina em trombina. Então, quando eu avalio o tempo de tromboplastina parcial ativada, eu avalio desde esse início o processo da cascata de coagulação. Quando eu avalio o tempo de protrombina, é aqui que eu vou iniciar a minha cascata de coagulação avaliada, né? Então, toda essa parte da cascata não é avaliada junto quando eu faço o tempo de protrombina. Quando eu faço o tempo de protrombina, eu inicio avaliando isso aqui, a conversão de protrombina em trombina e a ativação da trombina para que eu faça a conversão de fibrinogênio em fibrina, tá? Então, aqui esse processo é avaliado no tempo de protrombina. Quando eu faço o tempo de tromboplastina parcial ativada, eu avalio todo o processo, porque eu avalio desde o início da ativação da tromboplastina, tá bom? Então, essa é a diferença entre essas duas análises, certo? Agora eu vou passar para vocês um videozinho que fala como são feitos os testes, uma demonstração rápida de como esses testes são realizados. A gente vai realizar os exames do TAP e o TTPA, ou KPTT. A gente vai ter um tubo de plasma citratado no nosso paciente. O ideal é que são coletados 4 ml nesse tubo. Após centrifugarmos, a gente vai pegar a cubeta, colocado no nosso aparelho coagulômetro. Essa cubetinha que ela pega é como se fosse um tubinho pequenininho, tá? E agora ela vai colocar dentro da cubetinha, de cada uma delas, barrinhas magnéticas. Porque o aparelho em si, ele faz essa barrinha magnética ficar girando para misturar bem o reativo com a amostra do paciente para a gente conseguir ver o processo acontecendo, tá? Então, essa estruturinha aqui, ó, ela faz um processo de incubação. A nossa amostra fica a 37 graus, que é a temperatura do corpo. Então, os testes de coagulação, todos eles precisam ser feitos a 37 graus. E aí, aqui ela tem os reativos dela, também dentro dessa temperatura, né? Então, aqui a gente tem o espaço para os reativos e o espaço para as amostras, tá? E aqui ela controla, então, as análises que estão sendo realizadas no visor. E aqui a gente tem a pipeta que eu falei, relacionada diretamente à ativação do cronômetro. Depositar os ímãs em cada pocinho. Com a pipeta de 50 microlitros, vamos pegar o plasma do paciente. Então, para o exame do TAP, a gente vai colocar. Vamos incubar por um tempo de 2 minutos. Para o TTPA, 50 microlitros do plasma do paciente. E 50 do nosso reagente. Que também será incubado por 2 minutos. Lembra que o TTPA vai ter o reagente emitido no tecidual. Então, para que são realizados esses exames?
eles são feitos em pré-operatórios e no caso de controle do uso de anticoagulantes. O tempo de tromboplastina parcial ativada, TTPA, ele vai avaliar defeitos da via intrínseca da coagulação, podendo, portanto, constatar a deficiência dos fatores 8, 9, 11 e 12. É útil também no controle do uso terapêutico da heparina e na avaliação da presença de anticoagulantes circulantes. Já o tempo da protombina, o TAP, seu derivado índice internacional normalizado, também conhecido como a razão normalizada internacional, que é o RNI ou INR, são medidas laboratoriais para avaliar a via extrínseca da coagulação e também na utilização de anticoagulantes, como o Marevan. Aqui já deu o nosso tempo, então a gente para no disparo do alarme. Então aqui no canal 1 a gente vai estar começando pelo o TAP. Que é o TP. Então a gente pega o reagente para ativar. Ele vai começar a correr o tempo até o momento de parar a reação. Então ela vai Colocamos usar aqui. a pipeta, que é ativo cronômetro, né? Lembra que o reativo do TP já tem o cálcio adicionado, por isso ela precisa. E disparamos rapidamente. Ele já começa a correr o tempo. Descartamos a ponteira. Esperamos sair o resultado. Ele já saiu. Sai impresso aqui em cima. A gente sai do exame e colocamos para realizar posteriormente o KPTT. Que é o TTPA. Agora ela vai adicionar o cálcio. Ela tinha adicionado, né, o que mimetizava o dano tecidual. Agora ela adiciona o Pegamos cálcio a ponteira. Colocamos no nosso canal 1. Ele já começa a correr o tempo. Após isso, já tampamos os reagentes para evitar contaminação. O tempo normal, ele vai ficar entre 30 a 43 segundos. O KPTT. Então, os valores aumentados do TAP normalmente acontecem em caso do uso de anticoagulantes. Também na deficiência da vitamina K, deficiência do fator 7 e problemas no fígado. Por exemplo, já que a protombina é produzida no fígado. O INR ou RNI é usado na monitorização de doentes que fazem terapêutica anticoagulante. O RNI é a relação entre o tempo de protombina do doente e um valor padrão do tempo da protombina. Ele reflete o tempo necessário para que o sangue coagule relativamente a um valor médio. O valor ideal do RNI necessário vai variar de acordo com a doença e será determinado pelo médico. O objetivo é atingir um valor de INR que seja capaz de reduzir a capacidade de coagulação, sem, entretanto, trazer riscos maiores de sangramento. Na maioria das doenças, o INR-alvo está entre 2.0 e 3.0. Esses exames fazendo parte, então, dos nossos exames para coagulação.
Então, assim são feitos os testes DTP e TTPA, né, que são testes realizados no laboratório. Então, são testes relativamente fáceis, né, relativamente simples, e que nos ajudam a entender muito como está o processo de coagulação do nosso paciente e que são essenciais, principalmente para aqueles pacientes que fazem tratamento e acompanhamento do tratamento com anticoagulantes, certo? Depois, a gente ainda vai conseguir avaliar outras proteínas presentes na cascata de coagulação, como o fibrinogênio. O fibrinogênio, ele é a proteína circulante, né, presente no nosso plasma, que vai ser convertida em fibrina, então formando aquela rede proteica no nosso coágulo. Então, o fibrinogênio, ele é dosado, né, a concentração dele é dosada em miligramas por decilitro, e a sua concentração vai ser inversamente proporcional aos produtos de degradação da fibrina, porque quanto maior o produto de degradação da fibrina, menor vai ser a concentração do meu fibrinogênio, tá? Então, esse fibrinogênio, ele está lá no fim do nosso processo da cascata de coagulação e vai ser convertido em fibrina para a formação final do coágulo, né? Os níveis baixos de fibrinogênio geralmente podem estar correlacionados com gestação, com situações de intervenção cirúrgica, exposição a venenos de serpente, né, que geralmente vão causar desnaturação das proteínas do plasma, então a degradação das proteínas do plasma, doenças hepáticas, visto que ele também é produzido no fígado, boa parte das proteínas plasmáticas e dos fatores de coagulação são produzidos no nosso fígado. Por isso, o processo de coagulação depende, né, tanto assim de um fígado funcional, de um fígado bem, né, que está bem e que está funcional. Uma perda de sangue ou líquidos, né, por hemorragia ou queimaduras que fazem com que o paciente perca muitos líquidos corporais e desnature muitas proteínas, podem também levar a uma redução, né, na concentração de fibrinogênio, e alguns carcinomas podem interferir também nesses níveis, tá? Os níveis elevados vão acontecer principalmente em quadros de infartos cardíacos, porque a gente vai ter, consequentemente, um dano tecidual mais significativo e vai ter, então, uma ativação maior do processo de coagulação, demandando uma produção maior de fibrinogênio. Algumas infecções podem alterar, né, também essa produção, neoplasias, e o aumento da idade em si pode levar a um aumento do fibrinogênio. Depois, a gente tem o tempo de coagulação. Então, o tempo de coagulação, ele vai avaliar quanto tempo demora para a minha amostra coagular naturalmente, né? E sem a interferência de nenhum reagente, tá? Então, eu vou coletar a amostra do meu paciente para fazer essa análise e avaliar tanto as plaquetas quanto os fatores de coagulação, né? E aí uma quantidade de sangue total bem significativa, e o tempo demora em torno de 8 a 11 minutos para a realização total do teste. Então, eu preciso colocar a amostra numa temperatura de 37 graus, como em todos os testes de coagulação, e essa coleta vai ser realizada no tubo siliconizado, né, que é o tubo que a gente tem sem nenhum aditivo, e vai ser rapidamente levada para o banho-maria. O banho-maria vai ser para manter essa temperatura de 37 graus, tá? Em alguns testes específicos, em alguns protocolos específicos de laboratórios, ao invés de levar para o banho-maria, o coletador ele vai ficar com o tubo na sua mão para tentar manter essa temperatura aproximada de 37 graus por mais ou menos 4 minutos, tá? Porque é a partir de 5 minutos que a gente começa a fazer a inversão do nosso tubo para ver se o coágulo já se formou. Porque quando a gente faz a inversão do tubo, a gente consegue observar se eu tenho ou não a formação do coágulo, tá? Então, em alguns laboratórios, ao invés de levar rapidão para o banho-maria, às vezes o coletador fica com esse tubo na mão para tentar manter essa temperatura de 37 graus para iniciar a contagem a partir dos 5 minutos.
Travou tudo? Voltou? Aqui tá normal, andando normal. Agora voltou, Emiliane? Tá, que bom. Então, como é que a gente vai fazer esse teste do tempo de coagulação? A gente coleta a amostra do nosso paciente, vai com o tubinho na mão, né, até a área técnica para colocar esse tubo em banho-maria. E a partir dos 5 minutos, então, eu vou pegar porque geralmente eu coleto 2 tubos para fazer esse teste, tá? Então, um deles eu vou começar a fazer inversão a cada 30 segundos. O outro fica paradinho dentro do banho-maria, tá? Então, eu vou observando a cada 30 segundos para ver se houve a formação do coágulo nesse primeiro tubo, que é o tubo que eu estou observando. O outro fica parado dentro do banho-maria, tá? Quando eu tiver a coagulação feita, né, no tubo 1, aí eu começo a observar o tubo 2 para verificar se já houve a realização da coagulação. E aí eu vou anotar o tempo de coagulação do nosso tubo 2. Por quê? Porque essa movimentação dentro do tubo também ajuda no processo de coagulação, a ativar esse processo de coagulação. Então, o tubo 1 é o meu guia para eu ir tentando verificar mais ou menos o tempo, mas é no tubo 2 que eu vou conseguir, então, ter certeza desse tempo. Então, quando eu consigo fechar a coagulação no tubo 1, eu vou verificar como está no tubo 2, para ver se, então, fecha ao mesmo tempo de coagulação ou eu tenho que esperar um pouquinho mais, tá? Também temos videozinho do nosso teste de coagulação, tempo de coagulação, tá? Olá! No vídeo de hoje nós iremos aprender como realizar o exame TC, tempo de coagulação, no tubo siliconizado. Iremos realizar a coleta de sangue do paciente no tubo siliconizado e disparar o cronômetro assim que fizermos a punção com a agulha na veia do paciente. Devemos colher aproximadamente 1 a 2 ml de sangue. Ao término da punção, devemos segurar o tubo entre as mãos até o cronômetro marcar 4 minutos. Quando o cronômetro chegar em 4 minutos, iremos nos preparar para fazer o nosso primeiro ponto de viragem em 4 minutos e 30 segundos. Os pontos de viragem são feitos de 30 em 30 segundos, até a amostra coagular. Podemos perceber que a amostra não coagulou, então eu volto a segurar o tubo até o próximo ponto de virada, que será em 5 minutos. Com 5 No caso, quando se tem o banho-maria, ao invés de ficar segurando na mão entre uma viragem e outra, ela deixa no banho-maria, tá? minutos, a amostra ainda não coagulou. Eu repito o processo com 5 minutos e 30 segundos. E com 5 minutos e 30 segundos, temos a nossa amostra coagulada. Devemos parar o cronômetro e anotar o nosso TC. Então, nesse momento, né, dependendo da metodologia do laboratório, então, se o teste é feito com 2 tubos, como acontece aqui, neste momento que formou o coágulo, aí eu vou passar, então, para a observação do tubo 2, para verificar se ele está dentro desse tempo também, tá? Então, é importante eu conseguir fazer esse controle do tempo direitinho. Tá? E, por último, mas não menos importante, a gente vai ter a avaliação da fase terciária da hemostasia. Então, a terceira fase da hemostasia, ela vai acontecer quando a gente inicia a degradação da fibrina presente naquele coágulo que se formou. Então, eu começo a degradar o coágulo formado para o meu corpo eliminar, né, aqueles restos do coágulo, porque o tecido ele já foi recuperado, o dano tecidual já acabou, o processo inflamatório já acabou, enfim, e eu posso degradar esse coágulo que se formou. Então, esse processo de degradação vai ser avaliado através da quantificação dos produtos de degradação da fibrina e, a partir disso, eu consigo verificar, então, a ação da plasmina, né, que vai ser a proteína que faz essa degradação, que leva a essa degradação tanto do fibrinogênio quanto da fibrina
ali no nosso coágulo, tá? Este é um exame que é muito realizado nos pacientes de COVID atualmente para verificar se existe ou não um risco desse paciente estar entrando em uma complicação na coagulação, né? Se ele pode estar entrando em um quadro de coagulação intravascular disseminada, porque se ele estiver entrando em um quadro de coagulação intravascular disseminada, eu vou ter um aumento muito grande nesses produtos de degradação de fibrina, porque eu vou ter coágulos se formando aleatoriamente e eu vou ter uma degradação acelerada, né, desses coágulos, porque o meu corpo ele tenta manter um equilíbrio, então ele vai tentar degradar esses coágulos que estão se formando. E aí isso aumenta muito a quantificação dos produtos de degradação de fibrina. E os dímeros D vão ser um tipo desses produtos que são quantificados, então, para análise. Certo, gente? Então, nos nossos testes de coagulação, a gente consegue avaliar toda a cascata de coagulação, seja uma parte, seja toda ela. Então, é possível entender e avaliar como o nosso paciente está, como está funcionando a sua cascata de coagulação através desses testes laboratoriais, tá bem? Dúvidas ou angústias? Falem comigo. Tudo tranquilo? Conseguiram entender mais ou menos como acontece? Tentem dar uma revisada nessas informações também, né? Quem vai para a prática amanhã, dá uma revisada também naqueles materiais que abordam os tipos de anticoagulante, uma revisada nos materiais de procedimento de coleta, de tipos de tubos para cada tipo de análise, né? Que são alguns PDFs que eu enviei desde a semana passada, eu acho, para vocês, para a nossa aula prática de amanhã. Dei uma revisadinha nessas informações também, tá? Então, amanhã, para o pessoal do presencial, às 9h05 nós nos encontramos na escola. E para o pessoal que ainda continua no EAD, permanece no EAD, eu vou postar uma atividade para que vocês possam realizar a atividade amanhã no horário da aula, né? Tá bom? Certo? Qualquer dúvida que tiverem, me chamem, tá bem? Muito obrigada por hoje. Fiquem bem e até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.